Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. Hoje a gente vai ver o bloco if-else. Basicamente a gente vai condicionar um determinado trecho de código para ser executado se aquela condição for verdadeira, né? E se ela for falsa, a gente vai utilizar o trecho de código delimitado pelo bloco else. Eu vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações, e para todo mundo deixar o like no vídeo, porque assim o YouTube sabe que esse conteúdo é importante para vocês. Também tem um link na descrição do nosso apoio. Você pode ser apoiador do canal por apenas R$ 5 por mês. Aqui tem um breve exemplo, né? É um exemplo modificado do programa da aula passada. Ok? Eu vou pedir para o usuário introduzir um número inteiro e armazenar aqui nessa variável x. Só corrigir aqui, né? Colocar aí comercial x. Aqui, o nosso bloco if, a condição é a mesma. Se x for diferente de 0, ele vai exibir esse printf. A diferença para a aula de hoje é que a gente está utilizando o else. O else ele serve para estabelecer uma condição que vai ser executada, um trecho de código que vai ser executado, se aquela condicional, né, que eu estou estabelecendo aqui no meu bloco if, for avaliada como falsa. Tá? A gente viu que esse trecho de código aqui de cima vai ser executado se a condição for verdadeira. O else, ele estabelece a execução se a condição for falsa. Então, basicamente, o meu programa vem aqui. Vamos imaginar que x é igual a 2. X é igual a 2, 2 é obviamente diferente de 0. Aí ele vai executar esse trecho de código na minha printf, mostrando que 2 é diferente de 0. Porém, se o usuário introduzir 0, o que vai acontecer é que 0 é igual a 0, ou seja, essa condição aqui que estabelece 0 diferente de 0 vai ser avaliada como falsa, e aí eu vou executar o trecho que está abaixo aqui do meu else, escrevendo 0 é igual, obviamente igual a 0, ok? Vamos sair e salvar aqui. Vou rodar com GCC, vou compilar, né, com GCC, exemplo 2.c, menos o nosso exemplo 2.x. Ponto barra exemplo 2.x, ele vai me pedir para introduzir um número inteiro qualquer. Introduzir o número 3. 3 é diferente de 0, ou seja, ele executou aquele trecho de código abaixo do nosso bloco if. Vou colocar aqui ponto barra exemplo de novo, vou colocar 0. 0 é obviamente igual a 0, e aí ele executou aquele trecho de código abaixo do else, porque aquela condição foi avaliada como falsa. Ok? Essa condição aqui é avaliada como falsa. Vamos colocar aqui um exemplo 3. A gente tem um outro exemplo, que é o exemplo 3 aqui. Ele também utiliza a mesma lógica que a gente viu para o if-else, só que a diferença é que agora eu tenho mais de um comando sendo executado. Aqui como é que vai funcionar esse nosso exemplo 3? Eu vou pedir para o usuário introduzir um número inteiro, porém esse número inteiro tem que ser positivo, ou seja, maior, né, maior ou igual a 0. Aqui eu vou ler com a minha scanf, vou só corrigir de novo aqui, esqueci de colocar e comercial x, aí eu vou ler com a minha scanf, ok? Este trecho de código aqui do bloco if vai ser executado se o número inserido pelo usuário, ou seja, x, for menor ou igual a 0. Por quê? Porque esse trecho de código aqui ele vai retornar o seguinte. Vai dizer que o valor inserido pelo usuário é negativo e esse valor, né, que o usuário inseriu é um valor inválido, porque ele pediu um valor positivo. E aí ele vai retornar 1. A gente já viu da nossa aula sobre a função main o que é esse código de retorno para a função main. Isso aqui é justamente o status de execução. Como a nossa execução vai ser terminada com um erro, que o usuário inseriu um valor inválido, eu vou retornar um número diferente de 0. Né? Se esse erro não acontecer, eu vou utilizar else, né, e executar esse trecho de código entre as chaves. Aqui dizendo printf é positivo e retornar o status de execução 0. A diferença, né, é que eu tenho mais comandos aqui nesse nosso exemplo, e esses comandos estão circunscritos pelas chaves. Eu abro chaves aqui depois do bloco if e fecho chaves aqui antes do else. Coloco o else aqui, abro chaves para delimitar o trecho de código que eu quero que seja executado e fecho chaves aqui.
para encerrar esse trecho de código. Essa tabulação aqui que eu coloquei, né, por exemplo, esse espaço aqui, né, de tabulação, é simplesmente por uma questão estética, né? É o que a gente chama de indentação do código. Isso aqui facilita bastante a leitura, né? Para o programador que estiver fazendo a manutenção ou depurando esse código, ele vai ver claramente que esse trecho de código pertence a esse bloco else aqui. E esse trecho de código pertence a esse bloco if. Diferente desse trecho de código que está fora desse nosso bloco if-else. Ok? Por isso é bastante importante utilizar a tabulação aqui para delimitar o trecho de código que está dentro do if e o trecho de código que está dentro do else. Ok? A gente pode executar esse exemplo aqui, o nosso exemplo 3, gcc, exemplo 3.c, -o, exemplo 3.x. Vou executar exemplo 3.x, aí ele vai me pedir um número inteiro positivo. Eu vou colocar, por exemplo, 10. 10 é positivo. Se eu for ver o status de execução do meu programa, utilizando a nossa variável $dúvida, ele retornou o status de execução 0, ou seja, a execução foi bem sucedida. Se eu utilizar, por exemplo, o número -1, que é obviamente negativo, ele vai me dizer, -1 é negativo, insira um valor válido. Se eu for ver o status de execução, ele retornou um status de erro, diferente de 0. Ok? Então assim eu posso utilizar também o bloco if e o else para encontrar, né, e para informar para o usuário, né, se determinado valor introduzido foi válido ou inválido, ou se o programa conseguiu encontrar, na hora da sua execução, um determinado erro que impediu ele de continuar o curso normal, né, da sua execução. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.